Boa noite, pessoal! Nós somos o Grupo 9 e o trabalho que nós vamos apresentar agora consiste em uma análise sobre o julgado a respeito dos atos que instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior. Ou seja, hoje nós iremos debater sobre o sistema de cotas raciais. O julgado que iremos analisar é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, sobre a declaração de inconstitucionalidade das cotas, e que foi ajuizado pelo Partido Democratas em face da Universidade de Brasília, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília e do Centro de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. O Partido Democratas, que entrou com a ação, e os que consideram esse sistema de cotas étnicas um ato inconstitucional, obtinham como os principais argumentos a ofensa de inúmeros artigos da nossa Constituição Federal, entre eles o artigo 1º, caput, inciso 3, o artigo 3º, inciso 4º, o artigo 4º, inciso 8, e entre vários outros. A teoria que a discriminação existente no Brasil não é uma demanda racial, mas é uma questão social. A tese que o conceito de racismo institucionalizado é aplicado de forma errônea no Brasil, uma vez que o conceito de minoria apta para justificar uma ação estatal diverge entre cada país. A ideia de que, se uma das teorias acatadas pelos defensores das cotas, a teoria da justiça compensatória, for aplicada atualmente, ela acabaria responsabilizando as gerações presentes pelos preconceitos cometidos por inúmeras gerações passadas. Isso porque ela se baseia na correção de injustiças e discriminações que ocorreram contra diferentes tipos de cidadãos no passado. E, por fim, na hipótese que as cotas para negros nas universidades não são benéficas para a sociedade, porque promovem uma ofensa arbitrária ao princípio da igualdade, e isso geraria o polêmico fenômeno do racismo reverso. Em contrapartida, os argumentos dispostos pelos que defendem a constitucionalidade das cotas fundamenta-se na utilização do princípio da igualdade material previsto no caput do artigo 5º da nossa Constituição Federal, na existente dívida histórica que precisa sim ser reparada para adequar as relações étnicas e raciais em nosso país, no fato que essa metodologia de seleção pode sim beneficiar a sociedade e a comunidade acadêmica inteira devido ao pluralismo de ideias, e por fim, na teoria que aborda sobre a impossibilidade de existência do racismo reverso nos programas de ações afirmativas. Por fim, após a exposição do debate entre o contraditório e a ampla defesa, essa DPF foi julgada improcedente pelo STF no dia 26 de abril de 2012. Agora eu vou passar a palavra para o João, que vai explorar e explicar para vocês o âmbito sociológico do nosso trabalho. Obrigado, Ana, pela explicação. Agora a gente vai fazer uma argumentação com base na sociologia jurídica para a gente entender tanto a importância quanto a necessidade do sistema das cotas étnicas para a gente ter uma compreensão mais ampla do tema. Para isso a gente precisa discutir como o racismo se manifesta na sociedade do nosso país. Assim, a gente vai utilizar a obra Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, Cor e Raça na Sociedade Brasileira, da Lilia Schwartz, para a gente fazer umas ponderações. Inicialmente, devemos separar a ideia de raça como biológica e social. O racismo e a raça, eles não persistem na sociedade brasileira como um fenômeno relacionado à biologia, porque desde o século XIX, mas no final, essa ideia de que existem raças superiores, isso foi descartado pelas diferenças de fenótipos serem muito pequenas. Mas ele existe principalmente relacionado a uma questão social. Então, dessa forma, por mais que a biologia desconsidere a ideia de raça, a gente deve entender como uma construção local, a qual envolve elementos da história e da cultura a qual a gente está falando. Além disso, outro quesito que deve ser analisado é a diferença entre a cor e a raça. Em argumentos contrários às ações afirmativas, há a ideia de que o Brasil é um país miscigenado, composto por várias raças, e não somente a branca e a negra, o que é verdade. Entretanto, a Schwartz ela expõe que o racismo está relacionado mais à cor do que à raça, porque é muito mais provável, por exemplo, um homem branco receber um emprego do que um negro, mesmo que ambos sejam filhos de mães negras.
Dessa forma, a gente entende que as ações afirmativas, elas são importantes para minimizar essa problemática, que persiste no Brasil mesmo com a miscigenação. Nesse mesmo viés, é importante também a gente citar que para compreender a importância das cotas étnicas, é preciso ter uma compreensão de que existe o racismo no Brasil. Na década de 30, o Gilberto Freire, no seu livro Casa Grande e Senzala, expôs a ideia de que o Brasil vivia uma democracia racial, em que as raças convivem em harmonia. Isso de acordo com a questão da Casa Grande e da Senzala, em uma ideia de que os senhores do engenho e os escravos viviam em uma certa harmonia. Por mais que o Gilberto Freire ele entendesse que existe sim o racismo no Brasil e que essa não é uma ideia necessariamente dele, essa tese ela é muito aceita por uma parte da sociedade a qual nega o racismo. E essa tese também ela foi fortemente rebatida pelos sociólogos como Florestan Fernandes, por exemplo, que acreditavam que essa ideia era um mito e que essa suposta harmonia é falsa, tendo racismo e preconceito por trás dessa, principalmente por aquela parcela da população que acredita que o Brasil vive uma harmonia entre raças. Essa ideia, ela não passa de uma ideia encoberta de racismo e preconceito por trás, a qual nega as diferenças históricas entre a população descendente de europeus e a população descendente de africanos, a qual traz toda uma história de escravidão, de preconceito e de violência. Outro ponto importante para a gente entender a importância das ações afirmativas é que o racismo no Brasil ele não se manifesta de uma forma institucionalizada, como na África do Sul, no período em que o apartheid estava em vigência, ou nos Estados Unidos, onde havia segregação pela lei até a década de 60. Aqui há um caráter privado e pouco formalizado, que acaba criando uma contradição entre uma igualdade jurídica e a realidade social completamente desfavorável para a população negra. Esse fato ele acaba gerando um racismo silencioso, que para muitos é mais difícil de ser admitido. Dessa forma, eu passo a palavra para o Guilherme para ele continuar essa explicação sobre a importância das cotas étnicas através da sociologia. Obrigado, João. Muito boa a sua explanação pela visão da ótica da sociologia dessa arguição do descumprimento de preceitos das cotas raciais. Eu me chamo Guilherme e prosseguirei com a análise da ação direta de inconstitucionalidade pela visão sociológica. Complementando o que o João falou, entende-se que as cotas também estão profissionalmente relacionadas com a cidadania. É importante mencionar que o Thomas Marshall explicou que o conceito de cidadania seria um status concedido àqueles que são membros integrais da comunidade e que possuem esse direito e obrigações. Assim, analisando o texto de cidadania no Brasil, do tão bem autor consagrado José Murilo Carvalho, percebe-se que existe uma diferença entre esse status, que seria a cidadania, e uma cidadania plena. Para Carvalho, isso envolveria a liberdade e principalmente a igualdade para todos. No Brasil, é notável que a igualdade para a população negra nunca foi atingida, apesar dos 132 anos de abolição da escravatura. Assim, entendemos que as ações afirmativas são essenciais, são necessárias para garantir a cidadania plena da população negra e para assegurar também mais direitos sociais, abrangendo os campos da educação e do trabalho. Outro quesito é que o sistema capitalista cria classes sociais estratificadas, sendo um sistema de diferenciação entre os indivíduos. Isso é o que entende e que se refere Marx, que ele chama de luta de classes, que nada mais são do que essas expressões das condições humanas. Já ao analisar as questões, essa questão das cotas raciais, percebe-se que os negros são oprimidos, visto que eles estão entre os 75,2% dos mais pobres, segundo o estudo publicado em 2019 pelo IBGE, chamado Desigualdades Sociais por Cor ou por Raça no Brasil. Entende-se que essas ações afirmativas podem representar uma revolução silenciosa, pois em mais de 15 anos desde as primeiras experiências no ensino superior, tem mudado a perspectiva, tem mudado o ingresso dos pretos e pardos na graduação, que em 2000 era de 2,2% e passou em 2017, vejam só, para 9,3%.
mostrando que as cotas estão fazendo a reparação histórica, aumentando a inclusão no país. Assim, conclui-se a análise do julgado da reserva de vagas com base no critério ético. Passo a palavra para o Gregory, que analisará essa arguição sobre a perspectiva do direito civil. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade da palavra. Vou iniciar falando qual é a relação do sistema de cotas com o direito civil. Inicialmente, a gente tem que lembrar que o Código Civil de 2002 recebeu como herança da Constituição Federal de 1988 alguns princípios, dentre eles a solidariedade social, buscando conciliar exigências particulares com os interesses coletivos. Então daí a gente começa a fazer a nossa análise. O quadro da desigualdade social entre negros e brancos ocorre em função da diferença de oportunidades. Essa questão, porém, está historicamente relacionada à escravidão. A Lei 2.711 de 2012 instituiu um sistema de cotas sociais e raciais nas instituições federais de ensino superior, vinculadas ao MEC, e nas instituições federais de ensino técnico e nível médio. O artigo 3º, por sua vez, institui o componente racial do sistema, asseverando que as vagas referidas no artigo 1º devem ser preenchidas por autodeclarados, pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à existência desses grupos na população da unidade da federação onde está instalada a instituição, conforme o último censo do IBGE. Os direitos fundamentais, que antes buscavam proteger reivindicações comuns a todos os homens, passaram a igualmente proteger todos os seres humanos, que se singularizam pela influência de certas situações específicas, que em apanhados, alguns indivíduos, por conta de certas peculiaridades, tornaram-se merecedores de atenção especial, exigida por reverência ao princípio da dignidade da pessoa humana. Note-se que a própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, reconhece a exigência das desigualdades sociais e inclui, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a redução das mesmas, constituindo, assim, as políticas públicas tendentes a minimizar essas diferenças, uma verdadeira concretização do mandamento constitucional referido. Combate-se, pois, com o sistema de cota, dois problemas que se retroalimentam: a desigual condição de acesso a uma educação de qualidade e a marginalização de certos grupos em relação ao desenvolvimento econômico, social e intelectual. O sistema de cotas, implementado pela lei em tela, representa ação afirmativa de alta relevância social, voltada à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com o objetivo inabalável de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito e discriminação. Além de que devemos também fazer uma análise na base do princípio da dignidade da pessoa humana, que na qual é um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do Estado democrático de direito. Então, se estamos em um Estado de direito, democrático de direito, por que deixamos várias pessoas para trás? A lei de cotas veio para assegurar que todos estejam juntos no mesmo caminho, e como sabemos, a política de cotas, no entanto, é uma medida paliativa, assim como os próprios ministros que julgaram o tema afirmaram. Esse sistema não deve ser tratado como a solução de igualdade de acesso de negros ao ensino superior. Sua utilização não deve ser perpétua, afinal, a graduação é apenas um dos degraus da educação que se inicia pelo ensino básico. Agora vou estar passando a palavra para a Luísa, para que ela possa prosseguir. Muito obrigada, Gregory, pelas explicações. Agora vamos à conclusão. Por meio desta análise, verifica-se que o STF invocou o conceito de ações afirmativas com suas finalidades e recursos, unido principalmente com a obrigação do Estado quanto aos grupos vulneráveis para a resolução da lide proposta na ADPF número 186. Nesse julgamento, consolidou-se que as ações afirmativas, a política de cotas
e as cotas raciais são instrumentos legítimos no ordenamento jurídico brasileiro, conforme aparecem em referências diretas na Constituição brasileira e na leitura dos princípios objetivos básicos da República. O STF garante que existem precedentes para validar ações afirmativas e utilizar os critérios étnico-raciais para ingressar no ensino superior, e essas pessoas não violam a Constituição com base na temporalidade e na razoabilidade. Pelo contrário, colaboram para a democratização das universidades, além de alavancar a justiça social pela propagação dos valores sociais e culturais. No Brasil, a igualdade da população negra nunca foi de fato alcançada, e ainda está muito longe de ser. Portanto, entendemos que a ação afirmativa é essencial para garantir que a população negra tenha plenos direitos de cidadania e para garantir mais direitos sociais que abrangem a educação e o trabalho. Nesse caso, fica evidente que a Lei nº 12.711 de 2012 é um significativo recurso para amparar grupos desfavorecidos a obter educação superior pública, usando fatores étnico-raciais e socioeconômicos para oportunizar a inclusão social efetiva desses cidadãos, o seu desenvolvimento integral e a democratização do setor universitário, visando minimizar a desigualdade social no Brasil e, ainda que não seja um objetivo direto, contribui para que se debata assuntos referentes à precarização da educação básica pública e à acessibilidade e mobilidade urbana. Gostaria de finalizar agradecendo às professoras Carolina e Luana pela compreensão, apoio e por todo o suporte que puderam nos proporcionar nesse semestre. Gostaria de agradecer também aos meus colegas de turma que nesse semestre tão atípico e conturbado mostraram muita união e colaboração uns com os outros. Muito obrigada e até a próxima!